Nosso 9º dia dos 21 dias de oração pelo Brasil. Dominguinho, aqui em BH tá um frio absurdo. Não sei onde você está, se você está na sua cama, se você provavelmente já deve ter jantado, já foi na igreja hoje. Mas enfim, nós vamos continuar aqui firmes no nosso propósito, tá? Uma boa noite aí a todo mundo. Hoje teremos aqui o pastor Aloísio, que vai dar uma palavra e orar aqui conosco. Eu tô aqui com a minha Bíblia, peguei hoje a Bíblia aqui que estava aqui em casa aqui do meu pai, olha o tamanhozinho da Bíblia. Bíblia gigantesca. Peço aí para que você desligue a televisão, desligue o que está aí em volta de você, para a gente ter um momento aqui de qualidade, tá? Eu aprendi algo com o Olavo, que é o seguinte: quando você estiver fazendo algo, não fique pensando que você deveria estar fazendo outra coisa. Ou seja, quando você está fazendo algo, faça aquele algo. Quando você não estiver fazendo nada, não faça nada. Muita gente liga a TV e mexe no celular. Você conhece alguém assim? Pois é. Isso não é saudável, tá? Que você faça isso. Então aqui você entrou para poder olhar, você orar. Você entrou aqui para poder aprender. Então faça isso, tá bom? Se desconecte de todas as coisas aí, beleza? Então, já com a Bíblia aí na mão, abre aí para mim em Lucas, capítulo... Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Uai, eu jurava que era aqui. Aqui, ó. Lucas, capítulo 18, tá? Lucas capítulo 18, versículo 1. Abre aí sua Bíblia aí. Vai contar a parábola da viúva persistente, tá? Vamos lá. Diz o seguinte, todo mundo pronto? Ok? Então vamos lá. Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa parábola aqui é muito interessante, que mostra que mesmo um juiz injusto, né? Um juiz aqui que não temia a Deus, ele ouviu o clamor de uma justa, da viúva, e por uma motivação errada ele resolveu o caso dela. Porque falou, olha, vou fazer justiça com essa mulher aqui, que senão ela vai continuar me importunando. E aí Jesus fala, olha, se até esse juiz injusto resolveu o caso dessa viúva, quem dirá a Deus se ele não vai fazer justiça com seus escolhidos? E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Então, eu separei aqui esse versículo aqui para mostrar que, isso é o começo, tá? O capítulo 18, versículo 1. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, é isso. E perceba que não é um desafio de agora, não é um desafio de 20 anos, de 30 anos. É um desafio desde aqui, da época de Jesus. Ele ensinando, né, ali as pessoas, contando através de parábolas que deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Amém. Vou chamar aqui o pastor Aloísio, então. Pastor Aloísio. Deixa eu ver aqui, pastor Aloísio. Opa!
Boa noite, pastor. Olá, Tudo bem? irmão, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças e paz. A Graças graça a Deus. E e com a o senhor? paz, aleluia. Deixa eu organizar aqui o meu celular aqui. Não preocupa, não. Tá me ouvindo bem Aleluia. aí? Aqui eu tô tranquilo também. Graças a Deus. Minha voz está saindo, o som está indo? Tá, aqui tá tudo tranquilo. Pastor, quero te agradecer por ter, né, recebido esse convite com alegria, com carinho. Fique à vontade aqui, né, conosco. A gente está, espero, né, acredito que o senhor esteja acompanhando, né, aí o 9º dia que a gente está aqui, domingo. Todo mundo hoje, né, foi para a igreja, né, eu não tenho dúvidas disso. Se não foi, vai se ver com Deus aí, né? Mas a gente não, obviamente, não deixaria de estar aqui também orando também, falando um pouco do evangelho aqui também, neste dia, né, domingo, onde todas as igrejas, né, acredito que no mundo inteiro, né, se reúnem para poder pregar o evangelho. Então, domingo é um dia muito especial para nós cristãos e principalmente também porque dá o início, né, da nossa semana e que você possa aí nos abençoar e fique à vontade. Obrigado. Bom, na verdade, eu não pude acompanhar, eu estava essa última semana de férias e eu fui com a família lá para o interior do Mato Grosso, quase lá da divisa com Rondônia, no meio de uma fazenda. Então, a gente ficou um pouco desconectado. A gente não estava acompanhando nada, né? Até porque a gente queria era isso mesmo, ficar desconectado. Mas eu suponho que você, junto com todos os seus seguidores, estão orando pelo Brasil. Estão orando para que, de alguma forma, a mão de Deus venha sobre essa nação e nos abençoe. E o que é um cumprimento de uma ordem bíblica, não é? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, 1 Timóteo 2, verso 1, se alguém estiver acompanhando na sua Bíblia. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Todos os homens. Então, nós oramos por todos os homens. Agora, a primeira coisa que você percebe aqui no texto é o tipo de oração que é feita por todos os homens. Então, o texto diz, Paulo diz, você tem que suplicar, interceder e agradecer por todos os homens. Eu tenho um certo temor de que muitos dos irmãos ainda não compreendam claramente o espírito do evangelho e, quando vão orar, não oram no espírito de Cristo, no espírito do evangelho. Então, nós, antes de mais nada, né, preciso dizer isso, antes de mais nada, nós somos chamados para suplicar a favor. Então, nós não amaldiçoamos, nós não pedimos para Deus matar, para Deus destruir, nós não oramos para Deus trazer praga, nós não oramos para Deus executar juízo. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, porque muitos dos irmãos, infelizmente, quando vão orar, não entendem de que espírito são. E aí não oram, como o apóstolo está falando aqui. Não é? E aqui está dizendo que temos que orar por todos os homens. É óbvio, Paulo vai explicar agora aqui por que a gente vai orar, e ele vai dizer, olha, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha que coisa impressionante. Naquela época, Paulo vivia no Império, o Império Romano, e tinha o imperador e muitos reis vassalos. Então, Paulo está dizendo de acordo com o ambiente que ele vivia. Hoje não é mais assim, nós temos presidente, governadores, prefeitos, nós temos senadores, temos deputados, temos juízes, procuradores, uma série de cargos, né, de pessoas que exercem autoridade. E Paulo diz para nós suplicarmos por eles. Então, a primeira coisa a entender é isso. Certa vez, Jesus ele já estava determinado a ir para Jerusalém e ele já sabia que tinha chegado o tempo, né, dele ser imolado na cruz. E a Bíblia fala que ele tinha que passar por uma aldeia de samaritanos. E quando ele chegou ali, os samaritanos não quiseram recebê-lo, ou seja, eles não quiseram hospedá-lo numa hospedaria, né? Não quiseram dar espaço para ele.
O que é uma coisa de uma enorme ingratidão, porque lá em João nós vemos que Jesus veio e pregou para eles, né? O Senhor foi até eles, evangelizou, mas naquele dia não quiseram receber. A Bíblia fala então que Tiago e João, eles perguntaram para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para vir fogo do céu, para consumir essas pessoas? Olha bem, a intenção de Tiago e João era boa. Olha, esse negócio não está certo. Esses caras não estão comportando apropriadamente. Não é assim que eles tratam o Senhor, não. O Senhor não é qualquer um. E é verdade. Então, provavelmente, a intenção deles não era má. Eles não tinham uma intenção ruim. Eles queriam honrar o Senhor. Mas a resposta que o Senhor dá para eles é muito séria. Jesus vira para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não são desse espírito. Vocês acham que são, mas não são. Vocês são de outro espírito. Qual que é o espírito que eles estavam demonstrando? O espírito do Velho Testamento. O espírito da lei. O espírito de Elias. Eu sei que hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem: não, nós vivemos aqui nos dias de Elias. Vivemos nos dias, né, de Josué. Mas não é verdade, não vivemos no dia de nenhum desses homens. Vivemos os dias, somos a geração de Samuel e assim por diante. Mas a verdade é que vivemos nos dias da nova aliança, da graça, são os dias de Cristo. E nós não estamos debaixo do espírito de Elias. Então, você que está nos acompanhando e você tem se disposto a orar, já começa entendendo isso. A oração que nós fazemos não é uma oração de praga, de imprecação, de maldição. É uma oração de súplica, para que Deus tenha compaixão, para que Ele tenha misericórdia desses que estão investidos de autoridade, para que no final das contas nós mesmos, né, possamos, diz o texto, viver vida mansa e vida tranquila, com toda piedade e respeito. O verso 3 diz: porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, ore com o espírito apropriado. Qual que é o espírito de hoje? É o espírito de Cristo. Qual que é o espírito de Cristo? É o espírito manifestado lá no Calvário. Entendeu? Veja, o Senhor estava lá no Calvário. Ali ele foi julgado, né, por um sistema, vamos dizer assim, corrupto, juízes e autoridades que agiram completamente errado, foram injustos, parciais. O Senhor não teve um julgamento justo. Não teve. E mesmo assim, eles o condenaram. E a palavra de Deus, então, diz que ali na cruz, né, ele poderia ter pedido o quê? Deus, olha, Senhor, não esquece o que estão fazendo comigo. Senhor, olha aí para o que estão aprontando comigo. Senhor, o Senhor é Deus justo, né? O Senhor vai fazer justiça. Você vê, ele não clamou por isso, mas ele fez uma oração exatamente o oposto com o Espírito de Cristo. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Tem compaixão deles, né? Não lhes imputes esse pecado. E assim por diante. Esse é o mesmo Espírito que manifestou em Estevão também no dia em que ele foi apedrejado e martirizado. Pai, não lhes imputes esse pecado. No dia do julgamento, esse pecado não será contado, porque está perdoado. Então, esse é o Espírito com o qual nós oramos. Então, se você nesses dias tem se posicionado, espero que você esteja fazendo, porque orar pelas autoridades, orar pelo país é algo bom, algo que devemos fazer. Mas faça no espírito do Evangelho. Eu sei que hoje em dia, quando a gente fala em Evangelho também, as pessoas nem sabem o que é mais Evangelho. Qualquer coisa é Evangelho. Então, as pessoas começam Ô, Nicolas, eu não sei se nós estamos batendo um papo ou se eu estou falando. Se nós estamos batendo um papo, você, por favor, pode me interromper à vontade. Não, fica à vontade. É assim mesmo. Depois, quando o senhor finalizar, aí a gente puxa a oração, mas fica em paz. Tá benção, okay. Pode continuar. Eu só ia dizer que, assim, hoje, realmente acontece isso. A gente fala que é cristão, a gente tem que ir seguindo uma linha até a pessoa entender, né? Ah, cristão é o quê? Católico ou evangélico? Ah, sou evangélico. Tá, mas você é evangélico... Ah, sou evangélico batista. Ah, tá, mas batista fulano de tal, não sei o quê. Assim, parece que fica com o nome do tamanho de Dom Pedro I,
porque acabou que ficaram tantas e tantas e tantas ramificações que eu mesmo tem hora que eu gostaria de falar, poxa, eu sou cristão. E isso já bastar para a pessoa compreender o que é ser cristão. Mas, infelizmente, já durante anos e anos e anos e anos, o cristianismo ele foi deturpado, foi colocado uma coisa que não é, né? Fizeram do cristianismo um mercado, ou fizeram do cristianismo um entretenimento, fizeram do cristianismo uma mera religiosidade, e o que a gente vê é que hoje realmente perdeu-se a verdadeira identidade do que é ser cristão. Hoje, se a pessoa fala, olha, eu antigamente, né, tinha o Belieber, né, que era o cara que era fã do Justin Bieber. Você sabia como é que era um Belieber, né? Ele tinha a franjinha, né, e gostava das músicas do Justin Bieber. Hoje você fala que você é crente, o que vem na cabeça da pessoa você não sabe, porque você não sabe de onde que ela tá tirando o que é ser crente, né? Se for na televisão, ferrou. E dos jornais também. Então, eu concordo com o senhor quando o senhor diz isso. Então, o que acontece é justamente isso. Por quê? Porque no decorrer dos anos vão se desviando do evangelho. E o que acontece é que, eu sei que é chato falar isso aqui, sei que o seu público é heterogêneo, mas eu preciso dizer porque é verdade. Muitos pastores hoje pregam outra coisa, eles não pregam o evangelho. Eles estão ensinando o seu povo algum tipo de autoaprimoramento, algum tipo de religião bem intencionada, mas não ensinam realmente o evangelho. Porque nem sabem o que é o evangelho, na verdade. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, inclusive, acreditam que o evangelho não é aquilo que não tem o poder que a Bíblia diz, não é? Mas eu vou ser claro com você. O que quer dizer com o espírito do evangelho? Temos que orar no espírito do evangelho. Em primeiro lugar, você tem que entender que o evangelho é o que Cristo fez e não o que nós fazemos. Isso é vital, cada um entender. Então, quando eu creio no evangelho, eu estou crendo em alguém que ele me salva, ele me perdoa, ele me santifica, ele opera na minha vida. Não sou eu mesmo que faço, né? A obra não é minha. Então, o centro do evangelho é o perdão dos pecados. E porque eu sou perdoado, eu sou aceito. Uma vez que eu sou aceito e perdoado, eu vou expressar isso aos outros. Infelizmente, em muitos lugares, o evangelho é traduzido até como os 10 mandamentos. Eu vejo pastores dizendo, porque o evangelho está aqui, não matarás, não roubarás, não entendeu? Porque é uma coisa muito louca, porque isso é lei de Moisés, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E acreditam que eles devem orar de acordo com o Velho Testamento. Nem entendem que aconteceu algo que dividiu a história e a Bíblia. A sua Bíblia está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Sabe por quê? Porque aconteceu algo. O que aconteceu? Deus se fez homem em Cristo e foi para a cruz. Na cruz, ele simplesmente levou os nossos pecados, nossa condenação e aboliu também os mandamentos na forma de ordenança que nos eram prejudiciais e nos fez um novo homem, novas criaturas. O evangelho é receber o perdão dos pecados para ser feita uma nova criatura. A percepção que muitas pessoas têm do novo nascimento é tão superficial. Acreditam que novo nascimento é mudança de religião, é mudança exterior, é mudança de prédio que frequentava ou da placa que está na frente. Não, é mudança de natureza. Houve uma mudança de natureza. E esse é o nosso principal trabalho como pastores. Nós não estamos aqui a priori para mudar a nação, estamos aqui para mudar o homem, para que ele possa nascer de novo. E o novo nascimento não vai acontecer porque eu vou dar para ele um conjunto de regras para ele cumprir. Não, ele vai nascer de novo por entender que na cruz os seus pecados são todos cancelados, ele é perdoado e ele ganha uma nova vida. Mas muitos veem essa mensagem como sendo algo muito trivial, né? Isso é uma coisa muito para novo convertido. Não é? Mas é essa mensagem que transforma as vidas, não é? E é nesse espírito que nós oramos. É nesse espírito que nós oramos. Às vezes ouvimos pessoas dizendo, né, que vão orar amaldiçoando pessoas, né, que vão orar para cair fogo na cabeça delas. Meu Deus do céu, esse é o tipo de oração que você não deveria fazer. Não sei se você faz, espero que você não faça, porque Deus não vai ouvir, não está no espírito de Cristo.
Então, o que nós queremos é orar e que a nossa oração seja atendida. Para isso, então, tem que ser no espírito do Evangelho. É Deus, perdoa-lhes. Pai, tem compaixão. Compaixão da nossa geração. Compaixão deste povo, dessa nação. E olha, eu penso que eu estou falando aqui para crentes, né? Vamos dizer assim, você diz que ser cristão não significa muita coisa, eu concordo com você, mas quando a gente fala crente, a maior parte das pessoas, elas mais ou menos entendem quem é, o que nós somos, né? E então eu penso que estou falando aqui para crentes. E olha, é preciso também ter um segundo ponto, vou falar isso para você, eu sei que eu não sou muito popular, eu não estou em nenhum concurso de popularidade, então eu vou te dizer com toda franqueza, houve uma mudança de dispensação. No Velho Testamento, Deus tinha uma nação com um governante, era Israel. Agora, no Novo Testamento, não existe mais essa nação como Israel. O que existe é a igreja. A igreja tornou-se a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso, porém, não significa que a gente não vai orar pelo Brasil. Mas você não vai orar do mesmo jeito que os profetas oravam no Velho Testamento. Por quê? Porque o Brasil não é Israel. Eu, às vezes, fico ouvindo pastores, eles colocam as coisas de uma forma como se a obra de Deus fosse, em primeiro lugar, é a nação brasileira, porque eles pensam que é um substituto da nação de Israel. Isso também é um equívoco. Nós vivemos numa nação que não é Israel. O Brasil, como nação, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo dos valores divinos. Isso não deveria nos escandalizar, né? Alguns pastores ficam chocados porque veem, né, homossexuais fazendo passeata homossexual. Mas é isso que eles fazem, porque é isso que eles são. Pecadores pecam. E não deveria nos escandalizar isso, não é? E você não tem apenas esse, mas você tem uma série de outros grupos, cada um defendendo seu ponto de vista e tudo mais. Essas coisas todas, elas são inimigas de Deus. Então, se você está orando, e aqui eu estou falando para os seus seguidores, você está orando para o Brasil tornar-se amigo de Deus, eu quero dizer para você que você não está orando no Espírito Novo Testamento. O Espírito Novo Testamento seria orar pelas autoridades para vivermos vida tranquila, entendeu? As pessoas vão continuar vivendo da maneira como elas querem viver. Para isso, nós temos a igreja, que vai pregar o evangelho para que elas possam nascer de novo. Somente pelo novo nascimento existe mudança verdadeira e genuína. Qualquer outra mudança vai ser apenas cosmética, exterior, aparente. Não vai ser da natureza do coração. Então, nós temos que orar por essas duas coisas. Orar para que as pessoas se convertam, para que elas conheçam o evangelho, para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito que possam proclamar o evangelho, contar para as pessoas a respeito da reconciliação com Deus, que Deus não está mais irado com elas, mas que Deus as chama para perto deles. Precisamos de um batalhão, um exército de homens e mulheres fazendo isso. Eu creio que assim a mudança vai ser genuína. Agora, se você quer orar de acordo com o ensino de Paulo, ele diz, ore pelos reis, ore pelas autoridades. Para quê? Para que possamos viver uma vida tranquila, sem sobressaltos, com liberdade. Liberdade para pregar, liberdade para nos expressarmos, para edificarmos casa para Deus. Amém? Que o Senhor, pela sua graça, nos dê governantes que sejam pessoas que tenham o mínimo de bom senso, sabedoria, integridade, correção, não é? Mas não deveríamos orar para que Deus traga maldição sobre eles. Um exemplo típico disso é Pedro, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 13, Pedro diz algo espantoso. Ele diz assim, 1 Pedro 2,13, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Olha que interessante. Sujeitai-vos por causa do Senhor. Não é porque a lei manda, não é porque você pode ser preso, é por causa do Senhor que nós nos sujeitamos. Quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, todas as outras, como enviadas por ele. Essas autoridades, elas foram levantadas tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem. Depois Pedro diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Honrai o rei. Agora, o que pouca gente sabe é quem era o rei a quem que Pedro estava falando aqui. Nero era o rei. Nero era o imperador em Roma nesses dias. O mesmo Nero que depois vai matar Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Nero era um cara possesso, endemoniado. Uma das figuras de autoridade mais perversas que a história já viu. E, no entanto, Pedro falou: submeta-se ao rei, honre o rei. Não fale palavras chulas a respeito do rei, né? Mas honre. Quer dizer, esse é o nível elevado do Espírito de Cristo. É o nível elevado do cristianismo. Entende? Nós oramos, nós abençoamos e ainda honramos. Agora, hoje nós vivemos uma democracia. Então, você deve sim orar para que nas eleições Deus remova os maus e coloque outros na frente, que pelo menos pareçam ser bons, não é? Isso também nos cabe, porque a vontade de Deus é que vivamos uma vida tranquila, em liberdade, mas sempre no espírito apropriado. Amém? Amém. Eu não sei se eu estou seguindo o raciocínio do que você está propondo, né? Sim, eu ia comentar algo aqui, porque é uma dificuldade, obviamente, né? Eu acredito que de todo cristão, pelo menos de parte dela, quando a gente fala a respeito, né, de orar por autoridades, né? Quando você vê, por exemplo, o nosso país hoje, né? Pessoas que na campanha disseram algo e chegam aqui e mudam completamente, disseram que não eram favoráveis, por exemplo, ao aborto, e coloca ministras que são favoráveis, se encontram com pessoas que também são favoráveis ao aborto e assim por diante, né? Que são contrários a ditaduras, mas se reúnem com presidentes como o da Nicarágua, que está expulsando até freira lá, brasileiras de lá, e o nosso coração fica assim, né? Meu Deus, que difícil orar por essa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho refletido também que é difícil, mas pensa o quão também difícil é orar pela nossa mudança, né? A gente orando para nós mesmos, né? Para nos mantermos na santidade, para que a gente mantenha o foco, é muito difícil também. Então, muitas vezes, né, com a mão que a gente tem que pesar o outro, a gente, no mínimo, também tem que pesar a gente também, né? Porque caso contrário, a gente está pedindo para uma pessoa que não conhece a Cristo ter uma clareza que nós que conhecemos a Cristo temos. Então, e eu, né, ainda mais estando nesse meio, né, eu sei o quão sujo, né, eu sei o quão aquelas pessoas que estão ali, elas planejam, tramam, né, contra nós, principalmente nós cristãos, mas ainda assim eu acredito que o nosso coração ele precisa estar voltado também à mudança nossa. Ontem a gente estava com o pastor Josué, a gente também esteve aqui com o Jefferson e Suelen, e eu não me recordo qual dos que citaram isso, mas disseram, olha, a gente precisa focar em nossa família. Afinal de contas, se cada um cuidar da sua própria família e orar e pedir para os seus filhos viverem em santidade, a gente resolve bastante problema da nossa nação. Então, né, se cada um realmente conseguir ali cuidar da sua esposa, né, ser santo, né, ali no seu relacionamento, que você conseguir ensinar o seu filho no caminho correto para poder andar, a gente já vai conseguir dar um passo muito grande como cristãos aqui no Brasil, né? Muitos talvez esperam um grande reboliço, um grande avivamento, mas eu vejo que avivamento, né, com arrepios, mas sem mudança de caráter, ele não é um avivamento, né? É um avivamento que não faz com que você mude as suas decisões para boas e que olhe só para fora, mas não olhe para dentro, né, da sua família. Eu acho que é um avivamento muito superficial e um avivamento não profundo, porque eu acredito que foi o padre Christian que disse isso. Eu acredito que o maior desafio, né, que nós temos de fato é a nossa família, porque a nossa família são as pessoas que nós mais amamos. Afinal de contas, as pessoas que nós mais amamos são aquelas que mais irritam a gente, né? Eu estou casado agora, eu amo a minha esposa, né? Mas é a pessoa, com certeza, né? Aí quem é casado sabe,
é a pessoa que mais vai te fazer raiva. Por quê? Porque é a pessoa que mais ama. Se você está andando na rua, né, e chega alguém e fala contra você alguma ofensa, você não leva isso para o coração, afinal de contas, você não conhece ela. Agora, quando você recebe de alguém que você ama, isso te afeta, né? Então, eu tenho trabalhado, né, em minha mente, de sempre quando alguém chega assim para mim e fala, nossa, Nicolas, é difícil, viu? É difícil orar por esse cara, é difícil orar por aquele fulano, por aquele juiz. Eu vou te ser franco, sabe qual que é o problema que você está enfrentando? É que você não é pastor, você é um político. Sim. E que está muito certo, cada um tem o seu chamado. Sim. E como político, você tem um partido, porque é assim que funciona a democracia, você tem um lado, né? Você tem um partido. Então, eu posso chegar aqui, porque eu sou pastor, eu não sou político e não tenho partido. Eu posso chegar aqui e falar, Deus, abençoa o nosso presidente, tem compaixão dele, abençoa a vida dele, que ele tome decisões sábias, que abençoe o nosso país. Eu posso fazer isso, você já não pode. Porque se você fizer, os seus seguidores vão dizer, olha ele está amarelando, não, olha mas ele aí que falando tá. bem do presidente. Mas aí que tá, eu oro e tenho falado isso aqui, né? Para que Deus tenha misericórdia, né? Para que Deus vá ver com eles, né? No seguinte sentido, para que Deus visite, né, o coração do presidente, visite o coração do juiz, das autoridades, eu digo de todas as autoridades constituídas. E visitar não no sentido de Deus leve ele, não é nesse sentido. É no Espero que sentido não. é no sentido para que, da mesma forma como o Espírito Santo me alcançou, e eu espero também que alcance. E isso passa por um instrumento que nenhum de nós temos, que é o que o Espírito Santo faz, né? De convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele consegue ali na divisão, né, da alma e do espírito, coisa que eu não consigo, coisa que nenhum discurso político consegue, mas fica em paz quanto a isso, porque aqui nessas lives aqui, né, pastor, eu não estou como político, né, eu estou como cristão. E mesmo como político, eu acredito que eu criei, né, os meus seguidores me conhecem, pelo menos há bastante tempo, os que não conhecem, estão conhecendo agora, mas já seguem um pouco o meu trabalho, sabem que eu sou muito sincero e firme. Você pode ser uma pessoa flexível, mas não perder a sua firmeza, né, nas suas defesas e naquilo que você acredita. Então, eu vejo que hoje, é óbvio, como o senhor disse, né, eu não me escandalizo pelo mundo ser mundo. Né? É como dizer assim, nossa, o diabo está trabalhando. É óbvio que ele vai trabalhar contra. Mas eu acredito que muitas pessoas, o que elas querem externar é de que não somente aquilo escandaliza, né, o cristão no sentido de, que surpresa que o mundo está pecando, mas de que não é algo por um acaso, né? Não é algo simplesmente como uma banana que foi ali se apodrecendo, é o curso natural, de que há coisas muito bem planejadas, muito bem estruturadas, que inclusive atacam a nossa fé. E é óbvio que a maneira da gente tratar, né, com qualquer tipo de pessoa, nós temos, né, como o Silas diz, ele falou, olha, a igreja ela é aberta a todos, mas não é aberto a tudo. A gente precisa, óbvio, defender o nosso evangelho, precisamos defender Jesus, até mesmo porque eu não conseguiria ficar calado, né, vendo meu melhor amigo sendo atacado. Mas existem maneiras, existem estratégias e existem formas, né? Jesus veio com a graça e com a verdade, né? Sempre chegue com a graça, mas nunca deixe também de dizer a verdade, porque senão o trabalho vai ficar incompleto. Mas também existem várias formas de dizer a verdade, né? Eu disse isso aqui ontem, né? Você pode falar, amor, não gostei muito do seu vestido, né? Você pode falar, olha, eu gosto mais quando você usa preto. Você não vai estar mentindo. Mas não precisa falar, nossa, amor, você ficou horrorosa com esse vestido. Eu acho que não vai dar certo, né? Então, existem maneiras de dizer a verdade. E nesse momento aqui de oração que a gente está fazendo, é lógico que eu deixo muito livre, né, para cada um direcionar para onde for. E a gente não tem orado, pastor, somente pela questão política do nosso país, né? Para orar no sentido, Deus, muda a presidência, ou Deus, muda o... Não, porque eu acredito que tudo há um propósito, eu acredito que, inclusive, a mudança que se dá na sua vida independe do presidente da República, independe de projetos de leis, mas depende de uma decisão sua. E a transformação ela acontece por Jesus, e não porque você recebeu uma cesta básica, ou porque você agora aprovou um projeto de lei, ou porque você derrubou um projeto. Não.
acontece porque Jesus, ele transforma. Então é isso que nós temos passado, sabe? Uma oração onde a gente realmente consiga pedir para que os nossos corações eles estejam não somente obedientes, mas estejam muito sensíveis à vontade do Senhor. E óbvio que a presidência do nosso país, as autoridades que estão à frente do nosso país contam muito para essa mudança. Eu concordo Amém. com isso. Eu estou lá e eu sei o quanto de quantidade de pessoas que eu represento. Mas não foi um político que morreu por nós, né? Não foi um partido político que veio à Terra e mudou tudo, né? Foi Jesus. Então é isso que nós estamos pedindo, é para isso que nós estamos orando. Amém. Eu oro por você. Orar por você é fácil, porque você é um político, mas você é cristão, você tem uma postura evangélica, então é fácil realmente orar. Não é fácil orar por todos mesmo, não. Né? Eu digo para você ainda às vezes pode ser mais complicado de fazer isso publicamente, dirigir as pessoas nesse espírito, né? Mas você falou da questão, né, de se cada um focar na sua família, já vai fazer uma grande diferença. Mas você sabe, de maneira geral, as famílias cristãs são muito estruturadas. De maneira geral, dentro das igrejas evangélicas, seja de que segmento for, o trabalho que os pastores fazem com as famílias é algo muito claro, muito forte. Então, não são as famílias evangélicas que realmente, vamos dizer assim, são desestruturadas. São as famílias daqueles que estão drogados, daquelas que estão se prostituindo, que tem uma família destruída, alcoolizada, né? Pessoas vivendo com fome, na beira da marginalidade. Então, preocupar só com a nossa família não vai mudar o Brasil. Se nós ficarmos preocupados, não, eu vou cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Não, isso não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo sim, eu vou abençoar a minha família para que ela seja modelo, mas eu vou abençoar alguma outra família. Não, é preciso pensar sempre abençoar mais alguém. Com certeza, com certeza. É preciso ter uma postura de dizer. O que eu quis dizer não é, tipo, cuida da sua família e o resto que se exploda. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, se nós começarmos, né, um pontapé inicial, né, de cuidarmos da nossa família, porque muitas pessoas, pastor, né, acabam se apegando a soluções genéricas para poder escapar de deveres pessoais. Por exemplo, tem pessoas que falam, nossa, a gente precisa resolver a questão das calotas polares, sendo que a pessoa ela não arruma seu quarto, sendo que ela não busca resolver as questões individuais de si. E é isso que eu quis dizer. Muitas pessoas acabam tendo uma visão somente para fora, sendo que o nosso primeiro ministério, de fato, é a nossa família. Até mesmo o pastor, a Bíblia deixa bem claro, né, de que, olha, ele precisa ser um bom marido, né? Se ele não está cuidando da sua casa, que ele cuide da sua casa, porque, afinal de contas, é ali que está a sua esposa, ali que está os seus filhos, enfim, mas eu não quis dizer, óbvio, né, de que, olha, cuide da sua família e pronto, acabou. Não, até mesmo porque nós somos seres que amam a vida privada, né? Nós amamos ir à igreja, ir trabalhar, a nossa família. Mas se nós não nos preocuparmos, né, com a vida pública, a nossa vida privada vai ser muito afetada por conta disso. Não só a vida pública, né? Mas para os próprios relacionamentos que você tem, os vizinhos, a comunidade onde você vive. Nós somos cristãos, o Espírito de Cristo nos leva a ajudar a estender a mão, cada um dentro do chamado de Deus. O seu chamado, né, não é de pastor, me parece, é de ser político. Então, você não vai estar focado no novo nascimento dessas pessoas, mas você está focado, sim, em tirar a fome de quem está faminto, em dar abrigo para quem está sem casa, de dar remédio para quem está doente, e assim por diante. Quer dizer, você vai trabalhar para criar formas e políticas para favorecer essas pessoas. Isso vai, sim, estruturar famílias, né? Vai mudar histórias. E, olha, eu respeito muito essa coerência, né? Então, eu não vou querer mudar as calotas polares sem primeiro mudar aqui o problema na minha casa. Mas, olha, não leve isso ao extremo, porque tem gente que está a vida inteira esperando ficar perfeito para poder sair e mudar alguma coisa lá fora. E, às vezes, as pessoas ficam debaixo de condenação o tempo inteiro dizendo, não, mas eu ainda tenho tanta coisa para mudar na minha vida, como é que eu vou pensar em algo fora? Não espere ser perfeito, não espere chegar a um estágio onde ninguém pode apontar uma falha em você.
né? Comece fazendo, mesmo dentro da sua limitação, mesmo tendo algum tipo de incoerência, né? Comece fazendo, comece servindo, comece abençoando, né? Isso também faz parte do Espírito de Cristo. Amém. Eu sei que é o que você está fazendo, é o que você está trabalhando, amém? E é pelo qual nós estamos também aqui hoje para orar. E eu quero muito estimular cada um a orar. E eu comecei falando para as pessoas justamente para fazerem a oração no espírito apropriado, né? Não para fazerem as coisas do seu jeito, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. É preciso crer que o Senhor é soberano e que a vontade dele pode ser feita, né? Para que o reino dele venha. Então, nós temos a nossa própria vontade. Então, por nós removeríamos esse segmento, aquele outro, né? Por nós faríamos isso. Mas a nossa oração precisa ser em linha para que venha a vontade de Deus, para que venha o governo de Deus, né? Não nossa própria preferência, às vezes tendenciosa, às vezes, né, que não é neutra, mas Deus sabe como as coisas devem acontecer. E também temos uma postura de condenarmos menos e temos uma postura de ministrarmos mais a graça e o perdão da cruz de Cristo. Porque hoje tornou-se moda também, é o seguinte, se eu quero ser um pastor zeloso, então eu sou cheio de condenação, eu sou cheio de palavras duras, né, para condenar os outros. Mas o que o mundo está precisando de ouvir é uma igreja graciosa, né, que fale o que mais ninguém vai poder falar, só nós, a respeito do amor de Deus. O que transforma as pessoas é o amor de Deus. Aqui eu falo como pastor, esse é o nosso trabalho como igreja. Mas o nosso trabalho como igreja não é o mesmo, né, como cidadão. Eu vivo em dois mundos, né? Eu vivo ao mesmo tempo na vida da igreja, que é espiritual, e eu vivo no Brasil, né? Eu vivo na minha cidade, que é secular. Um é espiritual, o outro é secular. Do ponto de vista espiritual, eu estou orando para quê? Para que as pessoas tenham um relacionamento certo com Deus, para que elas se voltem para Deus. Mas do ponto de vista meu, secular, eu vou cumprir as minhas obrigações. E quais são as minhas obrigações? Eu oro abençoando o país, eu sou um cidadão, eu vou votar quando for época de eleição, eu vou me informar a respeito das questões que envolvem todo o país, né? Porque a ignorância não glorifica a Deus. Eu posso me candidatar também para transformar circunstâncias. Esse é o meu papel como cidadão. Mas eu não posso esquecer que eu sou de outro reino. Então, quando você convida ou me convida para orar, eu não estou aqui mais como cidadão. Eu não vim votar, eu não vim dizer qual ideologia é certa ou errada, eu não vim aqui dar opinião política. Quando você me convida para orar, eu venho orar para que o relacionamento das pessoas seja certo com Deus. Que eles tenham um relacionamento apropriado por meio de Cristo, como único mediador e salvador, para que eles possam ser salvos, possam nascer de novo. Então, quando eu vou para o campo da oração, é isso que eu faço. No dia de votar, eu voto. Eu não chego na urna pedindo para Deus votar no meu lugar. Não, eu vou lá para votar. Mas no dia que eu vou orar, eu chego aqui para pedir intervenção divina, para fazer o que só Ele pode fazer, que é a transformação das vidas das pessoas. Amém? Amém. Eu vou fechar os comentários para a gente orar, como a gente tem feito em todas as lives. E aí, quando o senhor disser amém, eu abro aqui novamente. Beleza? Foi. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite. Ó Deus, Tua palavra declara que o Senhor nos amou e se entregou por nós e nos fez reino e sacerdotes. Pai, hoje, como igreja, somos sacerdotes. E como sacerdotes, nós chegamos diante de Ti em favor das pessoas, em favor do povo. E hoje, ó Deus, como igreja, nós como sacerdotes, todos somos. Não é só o pastor que é sacerdote, Pai. Cada membro foi feito sacerdote. E nós chegamos diante de Ti em favor desse país, em favor do país onde nós vivemos. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Oramos, ó Deus, pelo presidente,
pelos governadores, os prefeitos dessas mais de 5.500 cidades desse país. Ó Deus, oramos pelos políticos envolvidos no Senado, ó Deus, os deputados federais, estaduais, os milhares de vereadores espalhados por todo esse país. Ó Deus, nós oramos por eles, porque a tua palavra diz que se nós os abençoarmos, podemos viver vida mansa e tranquila, para, ó Deus, pregarmos o evangelho, para vivermos uma vida na liberdade, ó Deus, dos filhos do Senhor. Pai, nós oramos hoje, remove aquele que é iníquo, remove aquele que é perverso da função, mas que ele possa ter um encontro contigo, que ele possa em algum momento clamar aos céus e ser salvo, ó Deus. Pai, mas que na função sejam, ó Deus, permaneçam aqueles que o Senhor escolhe, para que possamos ter vida tranquila. Dá sabedoria a esses governantes, dá discernimento, de alguma forma, ó Deus, derrama sobre as suas mentes compreensão espiritual, ó Deus bendito, para que possamos viver uma vida apropriada. Pai, eu oro, ó Deus, para que, de alguma forma, o Senhor os use, ó Deus, para diminuir o sofrimento das pessoas, para diminuir, ó Deus, a pobreza, a aflição da fome. Ó Deus, eu oro, Pai, para que eles possam ser inspirados por Ti de alguma maneira, mesmo que nem Te conheçam, para fazer o bem, para abençoar. Ó Deus, desfazendo assim também obras do inimigo. Pai, eu oro pela igreja, eu oro, ó Deus, pelas milhares e milhares de igrejas que existem, ó Deus, que estão cultuando o Senhor a cada semana. Oro pelos Teus líderes, pastores, que são anjos enviados do Senhor. Pai, eu oro que eles tenham a mente esclarecida. Pai, eu oro, ó Deus, que eles possam entender plenamente a verdade do Evangelho, compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor do Senhor e ser tomado de toda a plenitude do céu, para que eles manifestem o Espírito de Cristo. Livra, ó Deus, livra-os, ó Deus, de desviarem do ensino genuíno, claro do Evangelho. Livra-os, ó Deus, de serem embriagados com as coisas daqui de baixo, mas que esses homens, que são homens do Senhor, tenham a palavra do céu, tenham, ó Deus, a compreensão clara, ó Deus, da mensagem que é o poder do Senhor, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder do Senhor para transformação, salvação de todo aquele que crê. Ó Deus bendito, levanta homens e mulheres que expressem, manifestem o Espírito de Cristo com boas obras, ó Deus. Boas obras, cuidando da criança, do abandonado, do pobre, cuidando do velho, cuidando, ó Deus, daquele que não tem casa, que está perdido, drogado, ó Deus, daquele que está prostituído. Que haja, ó Senhor Deus, um coração compassivo em cada coração, em cada líder, ó Deus, para conduzir o rebanho a fazer boas obras, porque a tua palavra declara que eles vão ver as nossas boas obras, ó Deus, e vão glorificar o teu nome, Pai. Eu creio que nós somos como cidade edificada sobre o monte, nossa luz não pode ser ocultada, manifesta a luz do Senhor. Pai Santo, tua palavra declara que devemos suplicar, orar e também agradecer. Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque no meio de todos os desafios e todas as lutas, ó Deus, que esse país pode estar passando, ainda vivemos num lugar muito abençoado. Obrigado porque vivemos no Brasil. Obrigado porque ainda temos liberdade de pregar. Obrigado, ó Deus, porque ainda temos liberdade de ir e vir. Obrigado, ó Deus, porque essa é uma terra abençoada. Ó Deus, onde de fato há comida em abundância, plantação em abundância, e o Senhor tem prosperado. Obrigado, ó Deus, porque nesse país temos desfrutado da alegria, da bênção do Senhor, temos vivido nossas vidas e nossas famílias, desfrutando da tua graça e do teu favor nesse país, nesse lugar quente, chuvoso, abençoado. O Senhor tem liberado bênção do céu, um lugar que tem experimentado mover do céu, avivamento divino, glória do Senhor. Tu tens olhado para esse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez nesse tempo, nessa geração, brasileiros, porque vivemos nesse lugar.
ó Deus, onde o Senhor está movendo, onde o Senhor está atuando. Ó Deus, somos gratos por isso, porque a tua bondade está sobre nós. Pai Santo, eu abençoo hoje também a vida do Nicolas, pela sua iniciativa de orar. Isso não procede dele, isso vem do Senhor. Pai, dá a ele sabedoria, dá a ele cada dia mais compreensão, discernimento, para saber atuar, ó Deus, como ele mesmo diz, para saber como falar a verdade, ó Deus, de uma maneira que as pessoas possam ser persuadidas, ó Deus, de que não haja resistência. Abre portas diante dele, coloca do seu lado, ó Deus, homens e mulheres, uma equipe de gente fiel, leal, ó Deus, para que ele possa desempenhar o chamado que o Senhor fez a ele e que ele já está envolvido, que ele possa cumprir cabalmente esse ministério. Nós o abençoamos hoje e dizemos que ele é guardado de todo mal, é guardado da língua caluniosa, da língua mentirosa. Pai, nós oramos também comandando contra toda obra maligna, contra a vida dele. Ó Deus, contra todos os cristãos que têm se levantado nesse país para abençoar essa nação. Toda arma forjada não prosperará, mas eles são guardados pelo poder de Deus. É assim que nós oramos hoje, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu voltar aqui os comentários aqui. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amanhã a gente está aqui mais uma vez, às 10 horas da noite aí. Amanhã, se eu não me engano, não é isso mesmo. Amanhã nós teremos a Eixla e teremos também Michele Bolsonaro. Elas estarão aqui conosco. Não sei se vai ser uma e depois a outra, porque quando coloca 3 aqui dá uma confusão. Mas, enfim, estamos firmes aí na oração e jejum. Estou fazendo jejum de doce. Eu prefiro fazer... É mais difícil fazer o de doce do que o de Daniel, porque doce realmente mata a minha carne. Mas é isso. Uma boa noite aí para todos vocês e até amanhã, 22 horas. Obrigado, pastor Luiz. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, querido. Deus continue te abençoando. Amém. Conte com a minha oração. Obrigado, pastor. Amém. Tchau, tchau.